pessoal, bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, sustentabilidade, meio ambiente e atualidades. Hoje eu vou falar com vocês sobre alguns erros que os jornalistas cometem nas redações, e tanto nas redações de jornal quanto em TV. E um pouquinho também sobre as redes sociais, gente. São episódios às vezes engraçados, às vezes constrangedores, às vezes humilhantes e às vezes perigosos também. Se possível, se eu não deixar logo, eu vou deixar depois um link para um canal. Eu vou dar dica aqui também para quem quiser já ir pesquisando sobre esse canal, que mostra muitas gafes de jornalistas. Eu mesma já cometi gafes, todo mundo erra um dia. Eu, quando assumi minha posição na Câmara Municipal, eu deixei passar um erro que é comum entre jornalistas, que não sabe diferenciar LOAS de LDO e de lei de diretrizes orçamentárias, faz uma confusão. E eu, como editora, tinha que ter visto e não vi, deixei passar, porque quem fez a matéria era um jornalista renomado com mais de 20 anos de profissão num grande jornal. Então, gente, tudo a gente tem que tomar cuidado. A sorte é que era feriado na época, quase era período de férias, quase ninguém viu. E a prefeitura ligou, olha, tá errado isso aqui. E eu consegui me safar bem desta. Mas, gente, é perigoso até você perder emprego se você não prestar atenção direitinho nos termos que você utiliza. E eu deixei passar um erro. Teve uma vez que eu peguei uma matéria que o pessoal, em vez de escrever soteropolitano, escreveu soteronapolitano, gente, para ver o nível. E por aí vai. E não pensem que é diferente. Eu vou falar os erros, vocês vão me ouvindo. Erro número 1. Boatos, fake news. Gente, fake news, as fake news são assim o desastre para os jornalistas que acabam divulgando ideias erradas. Como já foi divulgado que o Calil ia fechar todo o comércio em BH de novo, como já foi divulgado que a China comprou toda a produção do Brasil, de soja brasileira até 2002, com o propósito de desabastecer o mercado interno. Enfim, é uma mentira após a outra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, gente. Fake news, divulgar fake news. Existem sites, gente, que a gente tem que tomar cuidado quando vai ler e divulgar as matérias desses sites, porque eles divulgam fake até dizer chega. Então, quando a gente for ler uma notícia, fica aí a dica para o leitor, consulte um site oficial, um site confiável, entendeu, gente? Uma outra dica, não ouvir os dois lados ou mais envolvidos em uma questão. A notícia em si, ela é válida somente se você ouve os dois lados de uma mesma moeda. Sempre existe uma versão e outra, e às vezes não só dois lados, mas várias versões, se existirem mais partes envolvidas na questão. Então você tem que tomar cuidado, não adianta soltar correndo a matéria, ouvindo um lado só, depois a gente ouvir
ouve o outro. Não, gente, a gente tem pura obrigação sempre ouvir os dois lados de uma mesma moeda. E outra, gente, a gente não pode emitir opiniões, ser tendencioso em nada. A gente tem que deixar o público chegar às suas próprias conclusões, e não é o que a gente tem visto por aí. A imprensa é extremamente partidária, ela emite, os jornalistas emitem opiniões para fazerem a cabeça dos espectadores, telespectadores, enfim. A mídia é usada como uma máquina de guerra. E isso não é nada legal, porque faz com que a empresa de comunicação perca a sua credibilidade. Aderir aos gerundismos, que é uma coisa que está cada vez mais corriqueira no jornalismo, não sei se com a finalidade de aproximar mais o público daquele programa, daquele telejornal, mas gerundismo é uma coisa horrorosa. Parece que você está conversando com uma empresa de telemarketing. Eu estou indo, eu não sei o que lá. Não, a gente tem que tomar cuidado com o gerundismo, gente. É uma técnica nova que a gente vê cada vez mais corriqueira na imprensa, utilizada pela imprensa, mas eu não acho que tenha a ver com notícia. A gente aprende a ter clareza, objetividade, ser sucinto, não tomar partido, ouvir as partes envolvidas e escrever de forma direta. Bom, nas redes sociais, gente, expor opiniões políticas não cabe a um jornalista, sendo ele pessoa ou sendo ele um representante de imprensa. Por quê? Sempre vai ter uma parte que vai tomar a sua própria dor, que tenha uma versão diferente dos fatos e que vai sair detonando você. Inclusive é um conselho que eu dou para o jornalista que quer ter uma rede social profissional, que esteja em busca de emprego. Não emitam opiniões políticas, sem partidarismo. A sua opinião política pode desagradar a muitos e, consequentemente, como as empresas vasculham demais as redes sociais dos entrevistados, e isto pode prejudicar você na hora de conseguir um emprego. Você pode ser chamado, poxa vida, você é um jornalista, você não tem visão. Às vezes você difere da opinião da maior parte dos jornalistas, e isto é algum pecado? Não, você tem a sua opinião e acabou. Mas guarde para você, se possível. Vamos lá. Mais uma dica. Espalhar as fake news, que eu já falei. O exemplo da China foi o mais gritante que eu vi. Porque isso, gente, faz com que você evite micos. Olha só que coisa legal. Quando o pessoal da Globo viu uma matéria sobre o Calil, que iria fechar todo o comércio de novo, porque os casos de coronavírus estão aumentando, a contaminação por coronavírus está aumentando. A primeira atitude, não sei se foi do jornal O Globo ou se foi da Globo Minas, enfim, foi da Globo, do Grupo Globo. A primeira atitude foi checar direto na fonte, diretamente na prefeitura, e não tinha nada disso, gente. Por
porque você vai pagar mico feio se você divulgar algo que não fizer jus à verdade. Então, a próxima dica, como eu já falei, apure os fatos antes de divulgar furos de reportagem. Gente, tem cada uma que vocês não vão acreditar. Repórteres na rua dando furos de reportagem, informando totalmente de forma incorreta o telespectador, e um tempinho depois uma outra emissora divulgou a matéria tal como ela era. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, a gente tem que ser muito rigoroso. Por quê? Porque se você toma cuidado de checar os fatos antes de dar a notícia, você vai dar a verdadeira versão do que acontece. Então você tem por obrigação conferir as informações em fontes oficiais, para não correr um risco de ser sensacionalista ou de inventar uma notícia ou uma fake news. É muito perigoso isso. Bom, mais uma dica: nunca anunciar o que não faz parte da pauta. O que eu já vi de chamadas em jornais impressos, aí eu ia folhear, cadê a matéria? Meu Deus, tava tira aqui, né? Era uma matéria de destaque, era uma chamada, porém eu ia folhear e na página mesmo não tinha notícia relacionada à chamada. Então tomem cuidado, muito cuidado. Outra coisa, gente, falar como um robô não tem nada a ver, mas quando você está diante de uma câmera, você não pode gesticular demais, você não pode gritar e também não pode rir, que isto acaba com a sua credibilidade enquanto jornalista. Eu gosto muito de vídeos aqui no YouTube, porque aqui eu sou livre, mesmo porque eu estou fazendo adaptações para tornar a transmissão melhor. Mas em um telejornal é inconcebível você ficar gesticulando, você mudar a cabeça de um lado para o outro, seus acessórios chamarem mais a atenção, ou sua maquiagem, que o seu próprio rosto, que a própria notícia. Então, fiquem atentos. Falar sempre pausadamente, com um tom de voz adequado, não essa taquara rachada como tá aqui, mas não tem jeito, porque eu tô sem microfone de lapela, enfim. E sem gritar. Ou então falar baixo demais. Tomar cuidado com a dicção, gente. Pronunciar corretamente cada palavra. Inclusive, teve um comentário aqui no YouTube, eu achei super relevante, porque as pessoas erram na dicção, mas desinformando informando quem, por exemplo, está aprendendo a ler e a escrever, isso confunde demais a pessoa, a cabecinha da criança. Sotaque, gente, ele falou a respeito do sotaque, que existem emissoras que dá a impressão que todas as matérias vêm do Rio de Janeiro, por causa do forte sotaque carioca. Mas nós, jornalistas, nós somos direcionados a sermos neutros em sotaque, não termos regionalismos, mas não é isto o que acontece na realidade. Enfim,
Cuidado para não atrapalhar a investigação policial. Gente, o que existe de jornalista colocando uma investigação policial a perder, não tem, assim, não tem nem o que falar sobre isso. Porque tem muito jornalista que coloca, às vezes, em risco uma pessoa que foi sequestrada, investigações policiais que precisam ficar sob sigilo, e a turma vai e solta. Gente, a gente tem que ter, no mínimo, bom senso para trabalhar. Não é trazer a notícia de qualquer forma, de qualquer jeito. Por isso, gente, o repórter tem que estar em consonância total com o produtor, gente. Vocês precisam checar tudo antes de soltar a matéria. Não divulguem informações confidenciais, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Bom, cuidado com a câmera, gente. Verifique se você já está no ar antes de fazer algum tipo de piada, ou se você já saiu do ar antes de falar mal de alguém. Existem jornalistas que cometeram gafes terríveis. Gente, pelo amor de Deus, nada a ver. Espere, conte 5, 10 segundos antes de começar, 5, 10 segundos antes de terminar para falar ou fazer alguma bobagem. Cuidado com cacofonia. Por exemplo, se eu escrever Elimar cagou, o que vocês vão entender? Fica muito estranho, né? O som é muito estranho. Elimar cagou, o que é isso? Então, gente, principalmente jornal impresso e TV também tem que tomar esse cuidado, e rádio. Tomemos cuidado ao lermos, ao escrevermos. Porque se a gente for caçar cacofonia, nossa, a gente vai se divertir demais. Se você estiver em um cenário, peça para a sua produção verificar se está tudo ok, para que não ocorram acidentes. Se bem que acidentes às vezes são imprevisíveis. E se algo acontecer, não perca o seu centro, continue a transmitir a sua informação. Veja se o seu figurino está ok. Gente, é óbvio que se você é repórter, mesmo numa época que quase não tenha nada para se falar, se você não vai vestido adequadamente para o seu local de trabalho, então é melhor você não ser repórter. Se bem que pessoas profissionalíssimas às vezes cometem esta gafe. Só para exemplificar, eu trabalhava como produtora de TV em uma empresa, em um local, na realidade uma instituição pública. Era época de não me lembro se de férias, de carnaval, só sei que todo mundo estava tranquilo, era um recesso. E a repórter apareceu de short e uma camiseta curta para trabalhar. Só que eu tinha uma externa para ela e ela ficou muito brava comigo, amicíssima minha, que eu amo demais. E na época ela ficou brava comigo porque eu não a avisei que ela tinha que ir preparada, porque ela ia ter uma externa. Não existe isso. Quando em uma das empresas, em uma instituição pública também, que eu trabalhei como assessora de comunicação,
Eu ia com um sapato baixinho, ou às vezes ia até de tênis trabalhar, mas a minha roupa, o meu salto alto já estava reservado caso eu precisasse sair para acompanhar, no caso, a secretária. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura, não é sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Você tem que levar pelo menos um blazer, né? Para compor o seu figurino, ou um salto alto quando é necessário atender como assessora de comunicação e imprensa. Enfim. Manter controle diante de situações imprevistas. Gente, se alguém passar cuspindo na sua cara, assim, respira 3 vezes e continua a dar a notícia. Continue a dar a notícia. Por favor, não perca o centro. Quando fizer uma externa, já falei, cuidado com o local onde você faz a filmagem. Gente, eu cheguei a ver umas situações muito engraçadas. O repórter quase foi atropelado. Pessoal, pera lá, você tem que olhar ao redor para ver onde você vai posicionar a câmera, onde você vai ficar para dar a notícia. Ao vivo, então, pior ainda, né? Bom, jogo de cintura sempre. Bom, qualquer coisa pode aparecer ao vivo. Lembrem-se disso. Então, não percam o senso e não percam o centro, o foco da notícia. Pessoal, os maiores micos ao vivo na TV brasileira, é o que eu vou indicar para vocês assistirem no YouTube, no canal Fala de Tudo. Lá vocês vão ver um monte de erros. E os maiores micos e erros em jornais ao vivo, no top 10 do canal Fala de Tudo. Porque é muito bom, vocês vão rir demais. Depois vocês consultem também o Observatório da Imprensa, porque sempre o Observatório tem algo a dizer. Já falei para vocês tomarem cuidado com os furos falsos de reportagem, que ao vivo também tudo pode acontecer. Outra coisa, pessoal, não façam perguntas bobas. Perguntas bobas são passíveis de respostas idiotas. Pessoal, não banquem idiotas, por favor. Neste canal que eu estava assistindo para ver os bicos da TV, eu vi, não me lembro se um repórter ao vivo perguntando para o dono do caminhão tombado: o caminhão tombou, né? Não, aí ele simplesmente respondeu: não, ele voou. Gente, pelo amor de Deus, tenham um pingo de bom senso. Outra coisa, vocês têm que se ater ao que é notícia. Ver um cara tentando matar um rato a tudo quanto é custo não é notícia, pessoal. O jornalismo, ele tem que prestar serviço e noticiar fatos relevantes à sociedade, seja local ou seja nacionalmente falando. Mas, pelo amor de Deus, o jornalismo vem para prestar serviço, para noticiar um fato e não para mostrar baboseiras. Não caiam nisto, pelo amor de Deus. E outra, tomar
cuidado para não expor pessoas ao ridículo. Se você vai ganhar seu dinheiro expondo pessoas ao ridículo, é melhor nem começar a trabalhar como jornalista. Mas infelizmente é o que nós mais encontramos na TV, principalmente, e nos impressos sensacionalistas. Pessoal, não exponham pessoas ao ridículo. Outra coisa, a produção também tem grande responsabilidade nisso tudo. Não é o repórter, às vezes afobado, que vai tentar apurar fatos em cima da hora. A produção tem sim que deixar meio caminho andado para o repórter. Tem que apurar fatos. Preciso é ter uma grande sintonia entre produtor e repórter. Bom, outra coisa que eu vejo demais, daqui a pouco eu começo a gravar para mostrar para vocês. Legendas em desencontro com matérias. O pessoal da edição de vídeo tem que ficar atento. E o editor-chefe é que dá uma geral em tudo, ele tem que ficar em cima para cobrar isso. Eu sei que ao vivo às vezes fica difícil, mas pelo amor de Deus, legendas com português errado, legendas desencontradas, eu encontro isto principalmente em jornais sensacionalistas. Bom, outra coisa, pessoal, que eu não vou se eu falar para vocês, vocês não vão acreditar. Atestado de burrice. Não dê atestado de burrice. Teve uma jornalista deixa eu ver de onde que ela é, da CNN Brasil, que soltou uma gafe. Ela tentou explicar que Chile e Equador não fazem parte da América do Sul. Como assim? Bom, uma outra repórter falando a respeito de Covid-19, primeiro informou que o paciente seguia internado. Logo em seguida falou que morreu e depois voltou atrás falando que ele seguia internado. Como assim, gente? Então, existem coisas que não dá para deixar passar batido. E insensibilidade. Teve um repórter que estava ao vivo dando a notícia. E atrás ele estava falando justamente sobre pessoas que tropeçavam em determinada calçada. Uma idosa, um idoso caiu atrás dele e ele não fez nada. Ele continuou dando a notícia. Não dê atestado de insensibilidade. Pior que errar, porque errar é humano, mas atestado de insensibilidade e falta de ética, estas são duas coisas inaceitáveis no jornalismo. Pessoal, o que eu vejo de gente com sobrenome famoso também, olha, tá difícil, viu? Se eu for enumerar, eu faço uma lista. Mas isso daí é problema de quem contrata, a gente que não tem o mínimo senso, não tem jeito para TV e tá na TV, gente famosa que está apresentando, mas existem também os famosos que apresentam programas com maestria. Bom, então fica a dica, vou passar para vocês o canal, deixa eu ver aqui que eu já passo para vocês. Vocês podem confirmar se uma matéria é fake, se uma notícia
é fake ou é verdadeira? Em boatos.org. E o site que eu falei para vocês, gente, não deixem de conferir. Os maiores micos ao vivo na TV brasileira, né, no canal Fala de Tudo. Ficam aí as dicas. Semana que vem eu vou falar sobre assessoria de comunicação, tá bom? E depois vou começar a trazer entrevistados. Me desculpem, na quarta-feira vou trazer para vocês um livro muito interessante, uma dica de livro que fala sobre vitória pessoal e profissional. São 25 segredos mágicos da vitória pessoal e profissional. Eu vou trazer a dica deste livro e vocês vão gostar demais. Sexta-feira a gente tem o parâmetro verde para falar sobre sustentabilidade e meio ambiente. Muito obrigada pela atenção, um abraço, até mais.